Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e nós estamos aqui fazendo uma série de vídeos falando sobre a construção do psicanalista, construindo um psicanalista. E é claro que dentro dessa temática sobre a psicanálise, nós também vamos compreender que todos nós enfrentamos algum tipo de conflito uma hora ou outra, não é mesmo? Será que você já teve um conflito na sua vida ou será que não? Todos nós já tivemos. E esses conflitos vão fazendo com que tenhamos mais dificuldades em fazer aquilo que nós gostaríamos. Algumas pessoas acabam mudando o percurso, outras começam uma nova forma de lidar com esse conflito, tem um aprendizado muito grande, enfim. Cada um tem uma forma de lidar, certo? E o tema hoje é justamente o medo. O medo de estar em determinado lugar, de assumir um novo compromisso, o seu papel de psicanalista. Será que isso te causa medo? Se você está começando agora o seu percurso psicanalítico, como é que você se vê como psicanalista? Você que já está atuando, como foi para você quando você começou a fazer os seus trabalhos com psicanálise, quando você começou a se desenvolver nessa área e buscar essas informações? É claro que não é simplesmente falar do medo. Vamos falar também sobre como lidar com esse medo. Vamos nessa? Então roda a vinheta. Todos nós, quando vamos começar alguma coisa, sempre vamos ter aquele friozinho na barriga. Vamos ter aquela sensaçãozinha ruim que nos incomoda muitas vezes, mas acontece que essa sensação faz parte do nosso processo, faz parte do nosso desenvolvimento. E muitas vezes essa sensação ruim é aquilo que nós chamamos de medo. Medo de fazer alguma coisa diferente, medo de começar uma coisa nova, medo de mudança, medo daquilo que está por vir, o que será que vão falar. Muitas das coisas vão passar na nossa cabeça e a gente começa então a perceber que temos alguns conflitos que vão surgindo, que esses conflitos agora, os conflitos internos. O medo é algo natural, todos nós vamos uma hora ou outra sentir medo de alguma coisa. Mas nós precisamos entender o que é esse medo e o quanto ele nos afeta naquilo que a gente quer fazer. Por que será que tem pessoas que conseguem desenvolver numa boa, que começam, por exemplo, os seus atendimentos com psicanálise numa boa e não encontram esses conflitos? Outras já sentem mais dificuldade. Por que será? Porque cada pessoa tem a sua forma de ser, teve a sua experiência de vida, teve os seus momentos de medo no passado. Esses medos, essas vivências, essas experiências, o ambiente que nós vivemos, tudo isso vai influenciar em quem nós somos e o que nós fazemos e como nós agimos hoje diante de determinadas situações. Então, aquilo que nós vivemos também serve como molde para aquilo que nós vamos fazer hoje. E por isso que nós precisamos cada vez mais nos entender. E o medo faz parte desse processo. Só que um detalhe importante nós precisamos entender. Isso é medo ou é ansiedade? Qual é a diferença? Medo é uma sensação natural. O medo faz parte da nossa vida, é uma emoção importantíssima que nós temos diante de determinadas situações. Então nós vamos sentir medo por algo. O medo também está relacionado a uma questão de sobrevivência. A ansiedade já vem num outro aspecto. A ansiedade é ficar pensando o que será que vai acontecer? Como será que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu gostaria de fazer? E fica se pensando e não faz nada acontecer. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar de 3 situações que vão ajudar você a entender um pouquinho melhor do seu medo. Como que você vai fazer para poder aprender a lidar com ele? Primeiro, você precisa fragmentar o seu medo. O que é esse medo? Comece a se questionar. O que é esse medo? Por que será que eu estou sentindo esse medo? De onde será que ele vem? O que será que aconteceu no meu passado que me leva a ter essa sensação de medo? Fragmente o medo. O que é esse medo? Se questione, se pergunte. De onde será que está vindo? Eu estou com medo do que, na verdade? Qual é a minha preocupação? O que será que está passando na minha mente que está fazendo com que eu tenha esse medo? Eu preciso me questionar. E fragmentar esse medo é justamente pegar esse medo, analisar ponto a ponto, fazer conexões desse medo para saber de onde ele poderá estar vindo. Outra coisa, aceitar que o medo existe. Tem muitas pessoas que se acham fortes,
corajosas, apesar da coragem não ser o inverso do medo, mas corajosas diante das situações, e elas acabam dizendo que não tem medo algum, na verdade não existe, isso não acontece, mas elas sentem um medo muito grande de fazer algo diferente. Então, aceitar que o medo existe também é um ponto importantíssimo para a gente poder aprender a lidar com ele. Eu tenho medo de algo, tenho, ponto final, e vamos lá, vamos enfrentar. Eu quero ver como que eu faço para poder enfrentar esse medo. E o terceiro ponto é justamente se colocar na situação. Se coloque nessa situação que te causa medo. Porque muitas vezes a gente acaba percebendo que esse medo era algo que na verdade não faria tanto sentido. Então, perceber o medo, se colocar na situação, estar ali e de fato sentir esse medo, vai ajudar você a entender melhor o que está se passando na sua vida para você sentir esse medo. Então, esses 3 pontos, fragmentar, aceitar e enfrentar, são situações que você pode trazer para a sua vida para poder entender melhor o que você está passando. Entenda que o medo é algo natural, a gente vai se defender daquilo que a gente pensa ser ruim. Na verdade, isso não quer dizer que é ruim, mas nós temos essa sensação. Os nossos medos, eles são construídos também a partir dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão causar reações e vai fazer com que a gente tenha essa sensação ruim. Então, entenda, o seu medo de hoje pode ser por alguma coisa lá do seu passado, como, por exemplo, aquela sensação ruim, o medo do escuro, o medo do bicho-papão, o medo de alguma coisa ruim que acontecia lá na sua infância, faz com que você tenha um medo daquilo que é desconhecido hoje. Muito importante a gente sempre voltar na história para entender qual é o nosso medo. Qual é o seu medo de atuar com psicanálise? Por que será que existe um certo receio de estar nessa área psicanalítica? Por que será que às vezes a gente sente esse frio na barriga? Será que esse frio na barriga é medo ou é ansiedade? E ansiedade é um tema para um próximo vídeo aí no futuro. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, curta, compartilhe com outras pessoas que você também sabe que tem medo de alguma coisa, de estar no papel de psicanalista, de ocupar a posição de psicanalista. E também comente aqui, comente quais são os seus medos. Qual é o seu maior medo quando a gente fala de psicanálise, quando a gente fala de atuação do psicanalista? É o medo do que vão dizer? É o medo do que o seu analisando pode perguntar para você? É o medo de estar naquele lugar e ter que dar uma resposta? Cada pessoa tem uma forma de lidar com essa situação. Qual é o seu? Deixa a gente saber, coloca aqui nos comentários e vamos em frente!